E ele venceu 3 campeonatos mundiais e mais de 40 grandes prêmios. Mas nada o deixou tão feliz quanto vencer no Brasil, na sua cidade. A corrida acabou para ele com a quebra do câmbio do carro. Nunca antes um piloto havia sido aclamado com tanta unanimidade. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Aqui é a Maria Fernanda, no Diário da Menina da Chapada. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje vai ser um vídeo muito especial. Que eu queria muito fazer. Eu tava louca pra fazer esse vídeo. É um vídeo muito especial sobre uma pessoa muito especial, que é sobre esta pessoa aqui. O livro é para crianças, de gente pequena, mas com grandes sonhos. O tema é Ayrton Senna. Ayrton Senna da Silva, ou Senna. Que eu comprei esse livro aqui uma vez em Brasília, antes do meu aniversário, e ele é um livro para crianças, né? Ele é um livro infantil. Só que ele me atraiu tanto, em termos, não sei, ele me atraiu bastante, eu queria ele. E eu comprei para mim, não para ler, mas para ter guardado comigo, ter essa pequena grande lembrança do Senna nas minhas coisas, na minha vida, no meu espaço, das minhas memórias. Mas o tema do vídeo vai ser esse, né? Hoje nós vamos falar sobre Ayrton Senna, o piloto tricampeão mundial de Fórmula 1, um filantropo brasileiro, um ídolo do esporte mundial e um ídolo para o povo brasileiro. Uma pessoa memorável, uma pessoa muito aclamada, uma pessoa que foi muito amada e uma pessoa que inspira muitas pessoas e cria muitos sonhos nas pessoas, né? Principalmente crianças e adultos também. Tá, então já que vamos falar desse ídolo do esporte, ídolo da Fórmula 1, para quem não conhece, nós vamos conhecê-lo. Vocês irão conhecê-lo. E para quem já conhece, eu espero que vocês se inspirem mais ainda com esse vídeo e entendam várias coisas que eu quero falar nele. E que levem a memória do Senna muito adiante para as próximas gerações, que eu não só como fã vou falar aqui também, mas como vários fãs fazem ao longo dos anos, desde há 30 anos que os fãs guardam o verdadeiro legado do Senna, que é a força da determinação, da perseverança, da dedicação aos seus sonhos. Mas é isso. Mas antes de tudo, após terminar o vídeo, compartilhem, curtam, se inscrevam no canal, espero que gostem e vamos que vamos. Muito bem. Nascido em 1960, o menino Ayrton Senna da Silva, filho da dona Neide e do seu Milton, irmão da Viviane e do Leonardo, é uma criança que era extremamente inteligente e uma criança muito veloz. Ele era bastante agitado na infância. E como ele tinha essa garra com a velocidade, ele tinha um apego com a ideia de correr, que ele gostava de correr, como ele era uma criança agitada, e devia ser uma criança que não parava quieta, né? E aí quando o pai construiu o primeiro kart para ele, ainda com 4 anos, ele pegou aquele kart para correr e não largou mais. Tanto que a sua paixão de infância se tornou uma paixão da vida inteira. E que virou sua profissão, que viraria sua profissão anos depois. Do garoto que começou o kart muito cedo, da criança que ganhou um kart construído pelo pai, e que começou a correr de kart muito cedo, sendo que o kart é um esporte maravilhoso, o kart é incrível, o kart que, como ele diria, né? Dizia, apesar de parecer ser um brinquedo para criança, ele é uma sensação, uma experiência inigualável.
É uma sensação fantástica. Todo mundo devia experimentar o kart uma vez na vida, eu diria. Aí, um garoto que começou a correr de kart bem cedo e para valer mais pra frente, ele começou a competir em grandes campeonatos de kart, ele se dedicava bastante. Ele devia pensar e dizia bastante, né? Se a gente vai correr, a gente vai correr pra ganhar. Ninguém joga pra perder, né? Aí que tá. E aí, se for pra correr, a gente corre não só pra ganhar, a gente corre pelo prazer que é a velocidade, né? Porque a sensação extasiante, a sensação da adrenalina pura que é correr, né? Que é totalmente diferente de caras que correm sem noção, em rache, né? Achando que o asfalto é pista de corrida, sendo que a corrida, ela pertence apenas à pista de corrida. A velocidade, ela pertence apenas à pista, que é própria para isso. Não existe outro lugar em que a velocidade é permitida do tanto que ela é restrita em todos os setores. Apenas nas pistas de corrida, onde você desfruta da sua paixão sem botar a vida de ninguém em perigo. E era o que o Senna fazia. Correndo de kart por muitos anos, até que ele decidiu ir para a Fórmula 1, até que ele decidiu, ir para a Fórmula Ford, né? Com 20 e poucos, 19 para 20 e poucos anos, né? Ele estava casado com a Lilian de Vasconcelos, com 20 anos, e foram morar juntos na Inglaterra, para que ele pudesse competir na Fórmula Ford. Só que um ano, aquele relacionamento cheio de paixão, aquele primeiro amor da adolescência, né, aquele primeiro amor da adolescência, que durou por muitos anos antes, mas que um casamento só durou um ano. Mas que mesmo divorciado, deprimido, se perguntando que ele havia tentado voltar, ele tinha voltado para o Brasil com a Lilia, né? Só que ele, como disse a mãe dele, a dona Neide, ele ficou apático, ele ficou deprimido. Mesmo tentando retomar a vida normal, ajudar o pai nos negócios e tentando esquecer a Fórmula 1, tentando deixar de lado, ele não conseguia. Ele queria correr, ele tinha essa gana por correr, ele não parava quieto, eu diria assim, né? E, de certa forma, no futuro, isso foi uma coisa que fez toda a diferença. Fez muita diferença para nós, povo brasileiro. E é isso. Ele se divorciou da Lilian e voltou para a Inglaterra. E aí ele sendo um novato na Fórmula Ford, ele mandando muito bem, né? Na corrida, na pista, tanto que na série da Netflix, que aparece que só dele andar pela pista, ele já memorizava como seria. Já memorizava a pista. E em seguida corria super bem. Isso é uma incrível para uma pessoa que tem memória forte, né? Para uma pessoa que sabe captar as coisas, né? E isso é bem vantajoso quando você precisa também. Aí, você vê um brasileiro de 20 anos, que estava numa terra estranha, com costumes diferentes dos dele, pessoas que ele não conhecia, estava em busca de um sonho. E só que como a gente vive numa sociedade que não é uma sociedade em si, específica, de um lugar específico. A gente vive numa sociedade que é mundial, que tem pensamentos rígidos mundiais, diferentes sociedades com pensamentos em comum, que é a exclusão, que é o preconceito, que é o não aceitar as diferenças, né? Que nós, infelizmente, temos em uma sociedade hoje. Tipo, que foi uma coisa que... O interessante da série da Netflix é que ela mostrou escancaradamente, né, essa questão da xenofobia. O que seria a xenofobia? É o preconceito contra a pessoa estrangeira, né? E a xenofobia, ela se enquadra no crime de racismo. Sendo um cara que chegou na Inglaterra, um brasileiro, sul-americano, chegou em um país na Europa,
Ele chegou na Inglaterra tentando conquistar seu espaço, conquistar seus sonhos, tentando realizar seus sonhos. Chegando lá, ele já sofreu certas discriminações, por exemplo, que na série mostra, né? E foi uma coisa bem forte de quando um dos pilotos tirou ele para fora da pista. Ele estava correndo com o carro e eles estavam na corrida, estava tudo bem na corrida, quando o adversário, que era um piloto argentino, ele usou o carro, puxou o Senna para fora da pista. Ele botou o Senna para fora da pista, né? E o Senna ia ganhar a corrida se esse argentino não tivesse pulado ele para fora da pista, né? E isso, ao meu ver, foi uma trapaça, né? E não deveria ser assim. Se a gente vai correr junto, se a gente vai competir junto, a gente vai ter que se respeitar. Tem que respeitar os outros e respeitar as regras. Não pode haver trapaça, senão o jogo não é justo. A corrida não é justa. Não há nada justo aí. Tanto que o piloto argentino, com essa trapaça, ele venceu a corrida, sendo que não teria vencido. O Senna teria vencido a corrida e o garoto argentino não. O Senna extremamente bravo, o Senna estressado com isso, ele foi confrontar esse argentino. E bem na hora, os jornalistas tiraram uma foto dele, que foi capa no jornal. Tipo, os jornalistas, eles quiseram escancarar nos jornais britânicos, jornais ingleses, a forma como o brasileiro, o sul-americano é tratado no exterior. Tipo, lá fora, a gente é visto como pessoas agressivas, somos taxados de selvagens, ganhamos vários termos pejorativos, preconceituosos, que são ridículos, horríveis e, tipo, o Senna, ele tinha um amigo jornalista, fotógrafo, que tinha tirado várias fotos excelentes dele para jornal. E os jornalistas, essa parte dos jornalistas britânicos, eles não quiseram saber das outras fotos. Tipo, eles pegaram essa em específico em que ele briga com um piloto argentino. Ninguém queria saber se ele era um piloto habilidoso, ninguém queria saber se ele tinha um talento para pilotagem, ninguém queria saber o fato dele estar fazendo uma corrida justa, um jogo justo, conquistando seu lugar, estava tentando. Era um cara honesto, ninguém queria saber se ele era honesto, ninguém queria saber essa parte, né? O que os jornalistas queriam saber e escancararam nos jornais era a parte, um brasileiro agressivo, impulsivo, explosivo, que é essa imagem que as pessoas de fora têm da gente lá fora aqui dentro do Brasil. De que somos selvagens. Somos agressivos, nós partimos para cima. Essa é a ideia que eles têm da gente aqui. Isso é uma questão generalizada. E o generalizado, ele é um equívoco enorme, né? Não se pode pensar no generalizado, porque é um erro. Nem todo mundo é igual a todo mundo. Nem todo mundo pensa como todo mundo. E isso é uma coisa da diversidade. Diversidade de gênero, de classe, de raça, de sexualidade, de cidadania, de nacionalidade, em todos os sentidos, em todos os setores, a diversidade. Ninguém é igual a ninguém. Ninguém tem que ser igual a ninguém. Mas, para quem tem uma cabeça torta, de ideias tortas, pensamentos tortos, uma cabeça preconceituosa, né? Para quem pensa desse jeito, que todo mundo tem que ser igual, pensar igual, agir igual, se comportar igual, isso... Que uma pessoa que é racista, que é xenofóbica, que é machista, homofóbica, todos esses setores, uma pessoa capacitista, todas essas questões de preconceitos que são mais... que são mais falados, né? O que não é a questão sobre o que mais acontece, são os preconceitos que são mais falados, né? Que um número, que tem uma frequência muito grande, né? Então... Uma pessoa que é preconceituosa, falar de respeito, ter uma pessoa que eles não gostam por causa da sua diferença no meio deles, eles é o fim da picada, é o fim do mundo.
E a cabeça que não é aberta, a cabeça que é totalmente fechada, pessoas que não estão dispostas, pessoas xenofóbicas, racistas, que não estão dispostas, homofóbicas, machistas e capacitistas, que não estão dispostas a abrir os braços para alguém, a acolher alguém de braços abertos. Eles não querem saber disso. Eles querem saber só de eles, no quadrado deles, nos costumes deles, nas ideias deles, e pronto, acabou. E isso é terrível. Isso não deveria acontecer. E foi exatamente isso. Eles retrataram Senna um cara agressivo. Isso foi o começo de muita coisa que aconteceria em seguida. Só que ele, nas próximas corridas, ele ganhou. E ganhou muito bem. Tanto que ele foi para a Fórmula 3, aí ele foi para a Fórmula 2, aí em seguida ele foi para a Fórmula 1. Que foi o... A Fórmula 3 e 2, eles são a parte mais... Eles são a parte mais... A parte para iniciantes, né? Os novatos começam na Fórmula 3 e depois vão para a Fórmula 2. Os mais novatos, Fórmula 3, aí em seguida a Fórmula 2. Aí quando chega na Fórmula 1 já é um excelente profissional, já é profissional. Aí o Senna, ele foi correndo, né? Ele entrou pra Toleman, aí depois ele foi pra Lotus, aí ele foi pra McLaren, aí ele foi pra Williams. Tipo, são grandes equipes, excelentes equipes, de muitas da Fórmula 1, né? Dentro da Fórmula 1. Porque quando a gente fala de um esporte, né? Bem atraente e caro, você tem que... É uma coisa que atrai. A Fórmula 1 sempre atraiu as pessoas. Só que a Fórmula 1, como ele é um esporte que foi criado por homens ricos para homens ricos, em que a diversidade e a inclusão ali é super difícil, né? É um esporte com várias dificuldades que a gente há de enfrentar bastante. Sempre enfrenta, né? Por exemplo, o ingresso para um ingresso pra uma corrida, ele é caríssimo. Ele é de R$ 1.000 para cima. Tanto que pessoas humildes não conseguem comprar o ingresso, né? Quer muito assistir, mas não consegue. Mas aí é que tá, né? Aí é que tá. O Senna já arrasando na Fórmula 1. O Senna tava, tipo, arrasando o quarteirão. Aí, em Mônaco, ele ia ganhar a corrida do Alain Prost, o piloto francês. Que é também um ótimo piloto, só que tiveram muitas controvérsias ali, né? Houve muita confusão. Aí, o Senna, que ia ganhar a corrida em Mônaco, debaixo de chuva, ele não ganhou. Ele ia ganhar e não ganhou. Por quê? Mandaram suspender a prova. E não era para suspender a prova, não devia. Aí o Prost ganhou no lugar do Senna. E o que aconteceu com o Senna em Mônaco foi o que acontece muitas vezes com você. No trabalho, na família, em vários setores da sociedade. Ele foi ignorado. Como muitas pessoas são ignoradas, né? Mas mesmo assim, ele não abaixou a cabeça, ele não se curvou diante da ignorância, da exclusão daquela situação, né? Ele sabia que ele era um campeão, ele sabia que ele tava conquistando um grande talento, né? Ele sabia que ele tava ali pra realizar seus sonhos, conquistar seu espaço, ganhar corridas, cara, se tornar um campeão. Ele sabia que ele era fantástico. Aí, do tipo, né? Aí foi uma coisa, ele já tava ganhando várias pole positions, vários pontos excelentes. Ele tava praticamente, tipo, ele não fazia muito esforço para conquistar, ele não precisava fazer um esforço para conquistar as pessoas, ele conquistava as pessoas por onde ele passava. E ele estava impressionando grandes pilotos como Niki Lauda, como James Hunt, como ele... Tipo, muita gente estava tirando o chapéu para aquele cara brasileiro, novato, sul-americano, que não tinha tanta experiência na Fórmula 1, né? E tava ganhando espaço. Aí, como a coisa fica mais interessante. Essa parte eu acho que é a parte bem mais interessante da história, né? Uma das muitas. Tipo, ele
Ele estava em Mônaco, mais uma vez, disputando um grande prêmio. Só que durante a corrida ele ficou bastante focado. Aí ele ficou extremamente focado na corrida. Do seu desejo de vencer, do seu amor pela velocidade, ele do nada entrou em transe com o carro, né? Como ele disse, como ele mesmo disse, né? Parecia que eu tava numa outra dimensão, que eu tava em um túnel onde eu só corria, eu ia, apenas ia, né? Tanto que ele entrou nesse transe com o carro, e é uma coisa bastante curiosa esse transe dele, né? Porque é uma coisa da mente que tá extremamente focada, né? Tem até um nome pra isso, que eu não vou ter agora. Mas que é uma coisa interessantíssima e é uma coisa que vale a pena ressaltar, né? O tamanho da inteligência de uma pessoa. O quão forte pode ser o foco, né? O foco de alguém. Até onde o foco ele pode ir além. Ele não ganhou a corrida. Ele bateu o carro e teve que sair. Então, ele não estava escutando nada. Ele não estava escutando no rádio pedindo para parar por causa do foco. Aí ele bateu a corrida. Ele bateu o carro, perdão. Tipo... Ele era um cara que não gostava da derrota. Ele podia aceitar a situação, mas não ficava numa boa, né? Ele ficava bem em pé da vida com a derrota. Aí, mas de conquistando muitos prêmios, ganhando muitas corridas. E ele, como ele era uma pessoa que tinha grande empatia pelo próximo, como ele era alguém que se importava com as pessoas, se importava com as pessoas que ele amava e até com as pessoas que ele não conhecia. Porque ele amava o país dele, que é o Brasil demais. Ele era uma pessoa que dedicava. O Senna, ele era uma pessoa que dedicava muito das suas corridas da Fórmula 1 para o povo. Ele dedicava para o Brasil. Tanto que a gente tem, para quem assistia as corridas naquela época e tá conhecendo o Senna agora e já ouviu muito falar do Senna na infância, na adolescência, no núcleo familiar, nas amizades, tem o conhecimento das clássicas cenas em que ele tá correndo num carro e tá levantando uma bandeira. Essa é uma cena clássica das clássicas sobre a história de Ayrton Senna.